Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Ruth, pode continuar, tá? Pode começar. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Ruth da Silva, sou de Santa Catarina, coordenadora da ANFOP Região Sul, da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, estou vestindo um vestido preto, sentada em uma cadeira na sala de minha residência, localizada na cidade de São José, região da Grande Florianópolis, estado de Santa Catarina. Estamos aqui buscando nos aproximar, nos conectar, lutarmos juntos por uma formação e pela valorização dos profissionais da educação. A formação e valorização são discussões históricas da ANFOP, e hoje trazemos mais uma abordagem relevante no momento atual, que é falar da BNC, Base Nacional Comum, Formação. Nossa live tem como tema 10 razões para temer e contestar a BNC Formação. Agradeço aos convidados, as professoras Adriana Mor, Beatriz Pereira e Larissa Rodrigues, vinculadas à UFSC. O tema de nossa live encontra-se em sintonia com a temática do 20º Encontro Nacional da ANFOP, que ocorrerá em fevereiro de 2021. O evento é intitulado Política de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, Resistências Propositivas à BNC da Formação Inicial e Continuada. Nossa live abre oficialmente toda a programação da região Sul. Nós seguiremos com as plenárias de SC nos dias 15 de outubro, às 15 horas, no estado do Paraná, no dia 20 de outubro, às 15 horas, e Rio Grande do Sul, no dia 22 de outubro, às 17 horas. Nos dias 26 e 27 de outubro, ocorrerão as plenárias da região Sul. Esses encontros visam mobilizar os associados para aprofundar as questões e discussões propostas pelo documento gerador da ANFOP, que é a base da construção do documento final do 20º encontro, que, por sua vez, norteará as lutas e proposições da entidade para o momento atual, e reafirmar a defesa da formação e da valorização dos profissionais de educação, como fazemos há mais de 30 anos. E por falar de história, contextos e trajetórias, gostaria aqui de manifestar nossas condolências e luto em referência às vítimas fatais pela Covid-19 e a nossa preocupação com os rumos das políticas educacionais voltadas à formação de professores. Consideramos essa uma semana muito especial. Ela é marcada pelo Dia do Professor. Eu considero oportuno fazer uma homenagem contando a vocês uma história, ou melhor, a minha história de aproximação com a ANFOP. Há 22 anos, egressa de escola pública do estado de Santa Catarina, eu iniciava no curso de pedagogia da UFSC, e lá fui recepcionada nas famosas e conhecidas Recepção aos Calouros, pela professora Vera Basso, que era diretora do Centro de Educação. Desde então, ela e o corpo docente do SED UFSC sempre me inspiraram pela defesa da escola, da universidade e da educação como um bem público,
um bem comum e da necessária militância pelo reconhecimento social do magistério. E, mais uma vez, em anos recentes, foi a professora Vera quem me apresentou a ANFOP. Ao homenagear a professora Vera, eu estendo essa homenagem a todos os professores e professoras, profissionais de educação de Santa Catarina, da região sul, do Brasil e do mundo. Pela concretização desse momento, também faço um agradecimento especial à professora Gisele Masson, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, vice-coordenadora da ANFOP. As professoras Márcia Robold, Juliano Agapito, André Ari Leonel, Marina Basso, da UFSC, professora Ângela Portelinha, da UniOeste Paraná, e Tiago Rafael Mazzarolo, da Universidade Federal do Paraná, Campus Toledo, intérprete da língua brasileira de sinais, que contribuíram para tornar o nosso evento mais inclusivo. A toda a comissão organizadora da região sul, as colegas anfopianas de Santa Catarina, da UFSC, Vera Basso, Leda Scheibe, Zenilde Durli e Márcia Robold, colegas anfopianas do Rio Grande do Sul, FURG, Suzane Vieira, Maria Renata Alonso e Sônia Ogiba, coordenadora estadual do Rio Grande do Sul, da URGS, e do Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Gisele Masson e Suzana Tozeto. Para fortalecer nosso trabalho em prol da educação pública, da formação e valorização dos profissionais da educação, nós convidamos a todos e a todas que se inscrevam no canal da ANFOP, nacional e regional, sigam nas nossas redes sociais, acessem o site anfop.org.br, associem e dialoguem conosco. O nosso objetivo é nos aproximarmos cada vez mais dos profissionais da educação. Temos como forma de nos comunicar com vocês os boletins, a revista da ANFOP e uma série de informações importantes disponíveis no site da associação. Agora, nós vamos receber as professoras Adriana Mor, Beatriz Pereira e Larissa Zancan Rodrigues. A professora Adriana Mor é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Educação, Ensino de Ciências Naturais pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora titular daquela universidade no Departamento de Metodologia de Ensino e no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Professora Larissa Zancan Rodrigues é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestra em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente faz doutorado nesse mesmo programa de pós-graduação. Atuou como professora substituta para a disciplina de Ciências e Biologia em escolas municipais e estaduais da região de Florianópolis, assim como no Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. A professora Beatriz Pereira é licenciada em Ciências Biológicas pela UFSC, mestra em Educação Científica e Tecnológica, também pela UFSC, e atualmente faz doutorado nesse mesmo programa de pós-graduação. Atuou como professora substituta de Ciências em escolas municipais de Florianópolis e São José, assim como no Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Atua nas áreas de formação de professores e história do currículo. Bom, cada professora terá individualmente 20 minutos para as suas exposições. Depois, retornaremos trazendo os questionamentos e comentários que poderão ser feitos através do chat e solicitamos ao público que, se possível, registre a instituição e ou entidade da qual esteja vinculado. Professora Adriana Mor, a palavra é sua. Muito obrigada, Ruth. Assim como tu fizesses, as nossas primeiras palavras são para lembrar as 150.709 vidas brasileiras perdidas nessa pandemia de Covid-19. Nós sentimos ainda mais porque nós sabemos que muitas e muitas delas poderiam ter sido poupadas, não fosse a desigualdade do país, o descaso, a irresponsabilidade e o negacionismo de muitas instâncias governamentais. Nós homenageamos também
em meu nome, mas tenho certeza que em nome da Larissa e da Beatriz, também profissionais de saúde, especialmente aquelas e aqueles do SUS, que há mais de 7 meses atuam diuturnamente para mitigar a situação pandêmica que continua entre nós. Quem fala com vocês é uma mulher de cabelos marrons, lisos, na altura dos ombros, pele branca, óculos vermelho e visto hoje uma camiseta preta. Eu estou na frente de um fundo azul com um pano colorido por trás. Larissa, Beatriz e eu agradecemos também o convite para a participação nessa tarde e parabenizamos a Anfop e a Anfop Sul pela iniciativa do debate e pelos encontros regionais e nacional que estão em curso e que trazem o fundamental tema das resistências propositivas à BNC da formação inicial e continuada. Sobre esse tema, a nossa participação inicial agora, nesses próximos 50, 60 minutos no máximo, o objetivo é elencar alguns pontos para provocar a reflexão e o debate que se seguirá. Nós falaremos sobre as 10 razões, mas poderiam ser muitas mais, para temer e contestar a BNC Formação. Nós diremos que a BNC Formação reforma a finalidade constitucional da educação. Nós indagaremos se há lastro teórico na BNC Formação. Nós queremos discutir se é correto e verdadeiro afirmar, como faz a BNC Formação, que a formação inicial e os professores são os grandes responsáveis pelo suposto atual fracasso e suposto futuro sucesso da educação brasileira. Nós diremos também que a proposta da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores exigiu novas diretrizes para todos os cursos de licenciatura do país. Nós perguntaremos se é valorização ou testagem do professor que a BNC preconiza. Nós afirmaremos que nos espanta que uma resolução sobre formação de professores desconheça o que é trabalho docente. Nós também trataremos do tema dos licenciandos na escola, ou, dizendo de outra forma, da necessária habilidade de diferenciar qualidade e quantidade. Nós compartilharemos com vocês nossa análise, que mostra que os documentos estão recheados de chavões e de ideias de senso comum. Nós versaremos as avaliações como mecanismo de regulação da formação. E, por fim, nós abordaremos a centralidade da formação de professores em competências ou habilidades, algo nunca visto no país. Antes de começar a falar das 10 razões para temer e contestar a BNC Formação, eu farei um breve resumo para localizar e caracterizar o documento, ou melhor, do conjunto de 3 documentos dos quais estamos falando. O que é a BNC Formação? Como eu mencionei, ela é um conjunto de 3 documentos relacionados, a saber, ela é um documento intitulado Proposta para a Base Nacional Comum da Formação de Professores da Educação Básica, que daqui para frente eu vou abreviar como proposta. Esse é um documento de 65 páginas, elaborado pelo Ministério da Educação, que foi enviado ao Conselho Nacional de Educação, o CNE, em 14 de dezembro de 2018. O segundo documento desse conjunto é um parecer de número 22, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho Pleno, em 7 de novembro de 2019. Este parecer tem 32 páginas, mais 20 páginas de projeto de resolução, como acontece em todo parecer, né? As primeiras páginas são do parecer e, por fim, vem o projeto de resolução que é votado junto. E o terceiro documento é uma resolução do CNE, de número 2, aprovada em 20 de dezembro de 2019. Essa resolução, que daqui para frente, então, eu chamo só de resolução, né? A resolução 2 de 2019, ela tem 12 páginas, mais 8 páginas de anexo, e esse anexo se intitula Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, entre parênteses, BNC Formação, fecha aspas. As 8 páginas desse anexo são totalmente preenchidas com 4 quadros
que listam 10 competências gerais docentes, seguidas de 12 competências específicas, com 62 respectivas habilidades. Este, então, é o conjunto de 3 documentos, não é, que nós estamos chamando de BNC Formação. Entre a proposta do final de 2018 e a resolução que foi instituída em dezembro de 2019, nota-se poucas mudanças e majoritário predomínio de conteúdos e princípios em ambos os documentos. Por isso, falamos, então, num conjunto de documentos. Um outro ponto nesse resumo inicial diz respeito à autoria. A proposta elaborada pelo MEC teve 9 autores. O parecer com a proposta de resolução é de autoria de 11 pessoas. Desses 20 autores envolvidos nos 3 documentos, quando há currículo Lattes e quando ele está atualizado, porque nem sempre é o caso, nota-se que majoritariamente são pessoas ligadas a fundações e instituições privadas que se encaixam no conceito de reformadores empresariais de Luiz Carlos Freitas. Um outro aspecto a destacar nesse resumo inicial é que a BNC Formação não é um documento avulso ou desconectado. Ao contrário, ela é peça que quer compor complexa engrenagem. Isso é muito importante a gente ter em mente. A BNC Formação já era demandada, solicitada e anunciada no texto da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC afirma que a criação e implementação da BNC Formação é peça fundamental para a efetivação da própria BNCC do ensino fundamental e do ensino médio. Um outro aspecto que eu queria destacar é que, segundo uma ilustração constante na proposta, a BNC Formação está relacionada no âmbito da formação inicial com 4 ações: DCNs das licenciaturas, a residência pedagógica, o ENAD licenciaturas e o que chamam de prova para ingresso. Nesse mesmo documento, no âmbito da formação continuada, a BNC Formação prevê articulação com outras 3 ações ou programas: o estágio probatório, o plano de carreira e a avaliação ao longo de carreira. Esses aspectos mostram um princípio e uma estrutura que privilegia a centralização e a homogeneização curricular, aspectos muito questionáveis e criticados, especialmente em um país tão diverso quanto o nosso. Eu quero também, para finalizar o resumo do que é a BNC Formação, destacar uma falácia constantemente evocada por seus autores e órgãos responsáveis, que a BNC Formação e o documento que lhe deu origem, a BNCC, eram há muito tempo demandados pela LDB, que é uma lei de 1996, nos lembremos todos. Mas que ninguém se engane, é somente em 2017, no infeliz conjunto de mudanças do ensino médio, que passamos a encontrar na legislação a menção a uma Base Nacional Comum Curricular. Então, em 2017 é que foi incluída na LDB, que é de 1996, a menção à Base Nacional Comum Curricular. Até 3 anos atrás, a legislação educacional mencionava outros documentos com outros significados e princípios muito distintos. Ainda no campo da legislação, agora terminando o resumo e já iniciando a primeira das 10 razões para temer e contestar a BNC Formação, das quais falaremos nessa tarde, a análise que fizemos permite afirmar que estamos diante de uma esdrúxula modificação constitucional realizada por legislação infraconstitucional, uma vez que a BNC Formação modifica a finalidade constitucional da educação. Se não, vejamos. A nossa Constituição diz, no seu artigo 205, que a educação visa o, abre aspas, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fecha aspas. Por sua vez, a proposta da BNC Formação sustenta que, abre aspas, a finalidade primordial das atividades de ensino está nos resultados da aprendizagem. Fecha aspas.
Não é por outro motivo, segundo nós vemos, que no parecer se gasta 5 páginas e meia com indicadores de aprendizagem dos estudantes da educação básica e do desempenho dos estudantes das licenciaturas através de avaliações de larga escala. Uma segunda razão que nos faz temer e contestar os documentos é que não há lastro teórico na BNC Formação. O texto da proposta, pasmem, eu fico até com vergonha de dizer isso na frente de tantos professores, chegava a dizer que, abre aspas, há poucas iniciativas ou estudos no Brasil de referenciais de formação, fecha aspas. Esse absurdo foi retirado do parecer, mas como já era característica da proposta, as referências citadas são principalmente documentos de fundações e órgãos multilaterais estrangeiros. Ignorou-se, assim, a rica e competente produção acadêmica nacional no campo da educação em geral e da formação de professores em específico, mostrando também, nesse aspecto, o caráter restrito, não transparente e antidemocrático da legislação que ora tratamos. Na sequência, Beatriz trará mais razões para temer e contestar a BNC Formação. Beatriz, por favor, a palavra é tua. Boa tarde, pessoal. Como a professora Ruth nos apresentou, né, a professora Adriana também, eu sou a Beatriz, eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos bastante claros, até a altura do ombro. Eu estou grávida de 7 meses e meio, estou vestindo uma blusa laranja, bem alaranjada, estou sentada numa cadeira num quarto, que também é um escritório. Ao fundo dá para ver uma parede esverdeada, e à minha direita a gente tem uma janela que está entrando bastante sol no momento. Eu queria agradecer o convite da UNFOP-Sul para estar aqui levantando esses pontos para debate hoje. Queria agradecer também a professora Adriana e a Larissa, minhas amigas companheiras de trabalho. Muito bom poder dividir esses momentos com vocês. Então, a professora Adriana já trouxe 2 razões, né, do porquê que a gente deve temer e contestar essa base nacional para a formação inicial de professores. Eu vou trazer outros 5. Para começar, tem uma sim. A formação inicial e os professores são tidos como grandes responsáveis pelos supostos atual fracasso e futuro sucesso da educação brasileira. O que isso significa, né? A gente encontra ao longo dos documentos, principalmente do parecer, mas também encontra na resolução que institui a BNC da formação de professores, uma ideia de que a educação brasileira vai mal, que os nossos índices estão ruins. E o que isso significa? Isso significa que a gente está indo mal nas avaliações externas, nas avaliações de larga escala, como PISA, como alfabetização na idade certa. Então, essa é a medida de qualidade, né, que esses documentos trazem. Além de trazer que a educação brasileira vai mal e de trazer esses índices, quem seria responsável por isso? Ao nosso ver, né, e de acordo com o documento, tanto a formação inicial, que também vai mal, então o parecer elenca lá 10 ou até mais motivos de como que a formação inicial ainda tem muitos desafios a serem superados. E é interessante que eles utilizam até nossas próprias pesquisas, assim, né, que buscam qualificar o processo de formação inicial, eles buscam para estar justificando de por que a formação inicial vai mal. Além disso, eles também trazem uma frase que os professores são o fator mais relevante para o bom desempenho desses estudantes nas avaliações de larga escala. Então, o que chama a nossa atenção é que os professores não são um fator importante, eles são o fator mais relevante. Além disso, eles também acreditam que um professor bem formado, e esse bem formado eles deixam explícito, né, que é um professor que tenha desenvolvido em si as competências profissionais da BNC da formação, e um professor que consiga desenvolver nos seus alunos as competências e as aprendizagens essenciais da BNCC, ele conseguiria, isso está escrito no documento, eu não estou inventando, ele conseguiria superar desigualdades educacionais no país e melhorar essa pretensa, né, essa suposta qualidade educacional, que por si só, né, já é questionável. Então, é uma super responsabilização do professor, né, uma super responsabilização docente, uma ideia muito simplificada do que é a docência e do que é o próprio processo de ensino-aprendizagem,
a gente sabendo que existem fatores que muitas vezes estão além, né, do papel do professor, além da capacidade dele. Quando a gente fala de questões de moradia, de questões de saúde, de questões de segurança, questões que são compromissos do Estado e que muitas vezes estão longe até do alcance da própria escola, né? E todos esses fatores influenciam o processo de ensino-aprendizagem. A gente vive uma pandemia hoje em que o acesso às tecnologias, né, o acesso à internet, criou um abismo de uma desigualdade educacional enorme entre os nossos estudantes. Então, é muito fantasioso, né? E é um excesso, é uma irresponsabilidade jogar essa responsabilidade para os professores, né? Como se eles fossem os únicos responsáveis pelos resultados nessas avaliações, como se o processo de ensino-aprendizagem pudesse ser, inclusive, medido por essas avaliações. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente acredita, né? A gente quer ressaltar isso. A gente acredita na função, né? No papel institucional da escola, no papel da escola como formadora dos seus estudantes, no papel do professor como um elemento muito importante realmente, né? Até para a nossa valorização profissional. Só que essa responsabilização, ela é muito absurda, né? E ela desconsidera muitas responsabilidades que são do Estado e que não tem a ver com a gente. Um segundo item, então, já passando para uma segunda razão de por que a gente deve temer e contestar essa BNCC da formação de professores, fala que a proposta de base para a formação inicial exigiu novas diretrizes para os cursos de licenciatura. Em 2018, quando saiu a proposta da BNCC da formação, o próprio documento dizia que, para adequar a formação inicial de professores à BNCC da educação básica, né, para preparar professores para estarem aplicando, vou usar essa palavra, mas para estarem aplicando essa BNCC da educação básica, eles teriam que revisar e atualizar as DCNs de 2015. À época, a gente já falava que ia ser muito difícil que fosse só uma revisão e uma atualização, porque os princípios, né, a ideia de docência, a ideia de prática, a ideia de avaliação, a ideia de valorização profissional, são questões são muito diferentes. A gente vai trazer aqui uns pontos para a gente discutir. Então, não teria como fazer só uma revisão e uma avaliação. Teria realmente que transformar as DCNs de 2015. Abrindo um parênteses, as DCNs de 2015 foram uma conquista política muito importante para a formação inicial de professores. A gente vinha melhorando e aprimorando essa formação inicial, a gente teve as primeiras DCNs em 2002, já tentando trazer uma identidade profissional, desvinculando as licenciaturas dos bacharelados, ainda com algumas coisas que a gente, né, viu que podia e precisava avançar. Em 2015, a gente tem materializado, então, no texto da política, né, porque é isso, ela foi implementada em algumas universidades, algumas nem chegaram a implementar antes dela ser revogada, mas a gente tem materializado no texto da política muitas conquistas que a gente veio construindo desde a década de 80, que a própria Anfop vem construindo desde a década de 80. Então, a gente já apontava os retrocessos de nem chegar a implementar 2015 e já instituir uma nova, e com isso que está posto no texto da legislação de 2019. Então, dito e feito, né, ao apagar das luzes das universidades, a gente tem a revogação das DCNs de 2015 e tem a implementação das DCNs de 2019. A gente trouxe para conversar aqui 3 pontos que diferenciam bastante as DCNs de 2015 das DCNs de 2019. Outros são possíveis e a gente traz eles até em outros momentos, mas esses 3 a gente considerou legal para trazer para o debate. O primeiro deles é a ideia de docência e a ideia de formação inicial desse documento de 2019. Para esse documento, que implementa essa base na formação de professores, um bom professor, né, a tarefa do professor é desenvolver nos seus alunos as competências e aprendizagens essenciais da BNCC. Então, o documento todo se estrutura ao redor dessa ideia de docência, que é, se não um retorno à racionalidade técnica, é uma nova racionalidade técnica. Eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa refinar. Mas é um retrocesso muito grande da ideia do que é ser professor e do que é a atividade docente. Nesse sentido, a própria formação inicial tem seu objetivo mudado, né? Como é que a gente forma um bom professor, então? A gente forma ele a partir das competências profissionais da BNCC Formação, para que ele consiga desenvolver a BNCC da Educação Básica. Uma ideia bastante reduzida de docência. A gente vai estar falando um pouquinho mais dessas competências num próximo tópico.
Um outro item, né, que é bem importante para a gente diferenciar essas duas legislações, de 2015 e 2019, é a organização curricular dos cursos de licenciatura. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, porque nas DCNs de 2015, o que a gente tinha em termos de organização curricular? Que é a carga horária, né, uma ideia dos conteúdos que a gente tem que trabalhar. 2015 estava assim, no mínimo 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico. Como que eles dividiam essas 3.200 horas? 400 horas de prática como componente curricular, que já tinha sido inserida nas DCN de 2002, né? A ideia de que a gente não pode deixar só para o final, para os estágios, pensar a prática docente. Então, a gente começa lá do início, vai até o fim do curso, né? Tentando construir uma profissionalidade. 400 horas de estágio supervisionado, 2.200 horas de atividades de núcleos, tanto de conteúdos pedagógicos, quanto aqueles oriundos das diversas áreas do conhecimento. A gente é das ciências biológicas aqui, então seriam os conteúdos das ciências biológicas. A gente é as autoras, né, mas são os conteúdos da pedagogia, os conteúdos da geografia, os conteúdos da matemática, enfim. 2.200 horas desses conteúdos, os pedagógicos e os das áreas do conhecimento. E 200 horas de atividade teórico-prática para aprofundamento. Atividades científico-culturais, atividades de extensão. Além disso, tanto no parecer quanto na resolução, assim que a gente acabava a organização curricular, a gente tinha um parágrafo que dizia o seguinte: os currículos da formação de professor devem garantir questões socioambientais, éticas, estéticas, relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, princípios de equidade, entre outros aqui, que eu não ia descrever todos, porque eu ia ficar aqui um tempão. Então, assim, a gente tem uma materialização no texto da política de uma conquista que veio sendo construída democraticamente ao longo de décadas. O que acontece nas DCNs de 2019? Estou até respirando aqui. A gente percebe que a carga horária mínima continua a mesma. Se a gente olha só a carga horária e os grupos por cima, a gente pensa, é meio parecido, dá para adaptar. Mas se a gente vai ler a fundo o que isso significa, é uma mudança completa. O que a gente tem? 3.200 horas, né, o mínimo, mas elas devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais da BNCC. Essas 3.200 horas, que devem considerar essas competências profissionais da BNCC da formação, elas são divididas em 800 horas do grupo 1, que são conhecimentos científicos, educacionais, pedagógicos, que devem integrar as 3 competências profissionais da BNCC Formação. 1.600 horas do grupo 2, o que seria esse grupo 2? Aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, né? Quando eles falam isso, o que são esses conteúdos específicos das áreas? Unidades temáticas, componentes e objetos do conhecimento da BNCC. Então, a gente tem uma mudança até do que significa o conteúdo desses cursos de licenciatura, o que a gente precisa para formar o professor. É muito diferente, né? Embora a gente ache que a carga horária é parecida, que talvez dê para adaptar, é bastante diferente. Se a gente for pensar em termos das ciências biológicas, a BNCC, os conteúdos, unidades temáticas, é muito diferente do formar um professor de ciências biológicas hoje. 400 horas de estágio supervisionado, isso se mantém, e 400 horas, a prática, que era a prática como componente curricular, virou prática dos componentes curriculares. Não foi erro de redação, né? Isso está escrito na legislação e tem um sentido, porque é a prática de quais componentes curriculares? Do grupo 1 e do grupo 2. Então, é uma prática dos componentes curriculares que vão tentar desenvolver as competências profissionais da BNCC da formação e as unidades temáticas e objetos do conhecimento da BNCC da educação básica. A gente tem uma ideia de prática reduzida literalmente a aplicar na prática essas bases, né? Então, é uma transformação, né? Uma organização curricular que muda completamente a ideia dos cursos de licenciatura. Por fim, né, ainda tratando desse tópico, né, dessa mudança de diretriz, a gente tem ainda a noção de base nacional. Se a gente olha as DCNs de 2015, a gente percebe que já tem lá uma ideia de base comum nacional, né? Mas eu estava lá, agora está nas DCNs de 2019. Não é a mesma coisa. É uma ideia completamente diferente. A ideia de base das DCNs de 2015, ela é uma base feita por princípios. Princípios retirados da onde? Desde a década de 80,
estão sendo construídos, né, esses princípios para a formação inicial de professores que buscam trazer essa identidade profissional, né, em reuniões muito mais democráticas do que foram essas reuniões da DCN de 2019. Peraí, estou afogada. Essa ideia de base nacional, então, veio sendo construída desde a década de 80, se materializou parte dela no próprio Plano Nacional de Educação e veio para as DCNs de 2015. É uma ideia, é uma base que é feita por princípio. Quais seriam esses princípios? Sólida formação teórica interdisciplinar, unidade de teoria e prática. Então, a gente busca, na universidade, né, com uma elevação da formação inicial de professores, em relação com a escola, né, sempre tentando articular essa interação com o campo da prática, que é muito importante para a formação inicial. Trabalho coletivo interdisciplinar, compromisso social de transformação da realidade, sempre articulado com lutas e movimentos sociais, gestão democrática, formação continuada aliada a demandas da escola, avaliação permanente, porque sim, a gente acredita que tem que ter avaliação, mas quem faz essa avaliação? As próprias universidades, né? Articulada com as demandas da sociedade. Então, assim, são princípios que estruturam a formação inicial de professores que são diferentes dessas competências profissionais, né? Das competências e aprendizagens essenciais da BNCC. É uma ideia de base completamente diferente. Então, é importante que a gente diferencie isso. Outros pontos a gente poderia trazer aqui, né? Mostrando as perdas que a gente teve em termos de texto da política. Uma delas, inclusive, vai iniciar o nosso próximo item, então eu vou trazer aqui uma terceira razão de por que a gente deve temer e contestar a BNC da formação, que é valorização ou testagem do professor. É interessante perceber que nas DCNs de 2015 a gente tinha um capítulo próprio para valorização profissional, que tratava de piso salarial, condições de trabalho, tudo aquilo que a gente acredita e, como eu falei, vem construindo democraticamente ao longo de décadas, não é algo que, né, foi construído do dia para a noite. Isso se perde naquela proposta de 2018, a gente não encontra nada de piso salarial, se fala muito de valorização profissional. Então, se a gente lê o documento da proposta, se a gente lê o documento da DCN de 2019, a gente vai ver que a palavra valorização profissional, ela está presente em vários momentos. Mas o que acontece com ela? Que ideia de valorização profissional é essa, né? Essa ideia de valorização profissional está muito ligada à testagem do professor. O que eles falam, né? Eles usam pesquisas internacionais e afirmam que essa melhora da qualidade da formação, ela funciona muito bem com mecanismos de regulação. Quais seriam esses mecanismos de regulação? A avaliação da saída do licenciando, né? Do licenciando que está em formação, a avaliação da entrada dele na carreira, a avaliação para a progressão da carreira dele, a avaliação para bonificação por resultados. E o que eles querem avaliar? Isso está bem nítido na política em vários momentos. O que eles querem avaliar? Eles querem avaliar se o professor tem em si ou sabe desenvolver as competências profissionais da BNC da formação e se ele sabe desenvolver nos seus alunos as competências profissionais, da BNCC da educação básica. Então, é essa ideia de valorização profissional que a gente encontra lá, né? Se a gente for ver, é muito mais uma testagem do professor do que a valorização que a gente busca. Um outro ponto que a gente traz aqui para o debate é uma resolução de formação de professores que desconhece o trabalho do professor. Na proposta de 2018, na proposta de base, tinha um trecho que falava assim: são simples, mas não triviais as incumbências do professor. E aí, é interessante perceber que depois dessa frase, eles tentam descrever algumas das atividades que o professor faria, né? Trabalho em equipe, planejamento, ensinar cuidando para que o aluno aprenda, tratar com atenção os que têm maior dificuldade de aprender, dar aulas e outras atividades previstas na escola e no plano de trabalho do professor, ajudar na relação da escola com a família e com a comunidade. Então, é interessante observar que, mesmo quem não é professor, percebe a complexidade desse trabalho, que não é nada simples. E quem é professor sabe da complexidade desse trabalho. Esse trecho, na proposta final, né, nas DCNs finais, ele foi retirado estrategicamente, a gente imagina,
mas a ideia simplificada de docência permanece, infelizmente, né? Porque só realmente quem acredita que uma docência é simples, acredita que o professor pode ser formado plenamente por essas competências profissionais e que desenvolver competências nos estudantes de educação básica vai superar desigualdades educacionais. É uma ideia fantasiosa e muito simplificada do que é o processo de ensino-aprendizagem. Só quem acredita que a docência é simples também pode achar que ela pode ser mensurada ou aferida por avaliações em larga escala, né, que desconsideram completamente a complexidade do processo de ensino-aprendizagem. E por fim, né, eu vou trazer aqui ainda um quinto item, né, do porquê que a gente deve temer e contestar a BNCC da formação de professores. Trata licenciando-os nas escolas ou da necessária habilidade de diferenciar qualidade de quantidade. Isso é algo bem interessante, né, que se manteve da proposta para a política, que é a ideia de que o licenciando deve entrar na escola o mais cedo possível, né, que ele deve entrar em contato com a profissão desde o início do curso. Essa ideia, ela vem sendo construída pela área de pesquisa e pela área de formação de professores desde a década de 90, né, na crítica à racionalidade técnica, com a epistemologia da prática, né, que é essa ideia de que existem conhecimentos e saberes da docência que a gente só produz ou só aprende em contato com a nossa atuação profissional, em contato com os nossos profissionais, então, em contato em relação com a escola, enfim. Tanto que a gente teve várias políticas, né, em torno disso. Assim, a gente teve o PIBID, a gente teve a ideia da residência docente, que é diferente da residência pedagógica, né? É algo que a gente vem construindo desde a década de 90, isso não é novo, né? A gente produziu muitas evidências, inclusive, mostrando a importância de inserir o licenciando na escola o mais cedo possível. Por que a gente está aqui questionando, então? Ou por que a gente está aqui dizendo que a gente deveria temer essa razão, né, das DCNs de 2019? É porque na base de formação de professores, a ideia de prática é outra. A ideia de prática não visa uma qualificação da formação profissional, não visa uma inserção no campo de atuação para desenvolver saberes da docência. Infelizmente, a gente percebe, por exemplo, na competência profissional que chama prática profissional, uma ideia de aplicação da BNCC da formação e da BNCC da educação básica. O mesmo acontece com a prática como componente curricular. Agora virou prática dos componentes curriculares e visa essa aplicação dessas bases. Então, é de se desconfiar, né, ao nosso ver, de uma prática que venha ajudar nesse estreitamento curricular, né, ajudar nesse alinhamento de políticas que trazem ideias privatistas, ideias meritocráticas de educação para dentro da formação inicial de professores. Só reiterando que a gente acredita muito, né, eu particularmente bastante, na importância da inserção do licenciando nas escolas para a sua formação profissional, né, até pela minha trajetória, enfim. Só que a gente acredita também que isso não pode ser feito de qualquer jeito e nem com qualquer objetivo, que esse é o principal receio. Temos que ter condições, né, para os professores de educação básica estar recebendo esses estudantes, seja em carga horária, seja em remuneração, condições da escola de estar acolhendo também esses estudantes, uma coformação que pensa um processo qualificado e não um processo quantificado, né? Não adianta aumentar o tempo do estudante na escola se a gente não investe na qualidade de tempo desse estudante na escola. Então, a gente trouxe esse ponto para refletir, para debater, com que objetivo que a gente está fazendo isso, né? E por isso que, enfim. Agora eu agradeço, passo a palavra para a Larissa, para a gente dar sequência às próximas razões e para poder abrir para o debate depois. Obrigada, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Bia. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu agradeço muito pelo convite. E eu procurarei, a partir de agora, né, trazer mais alguns pontos de aprofundamento do nosso debate, agora realizado nesta tarde. E, ao final, vou procurar fazer um fechamento da nossa explanação para, então, abrir para o debate, para a gente ouvir as perguntas que vocês possam ter para nos colocar, né? Mas, primeiro, né, a semelhança das colegas que me antecederam, eu gostaria de fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele branca, de olhos castanhos, cabelos cacheados,
Eu uso óculos, eu estou vestida com uma blusa preta e um casaco verde, marrom, vermelho. Estou na sala da minha casa, estou na frente de um fundo alaranjado, né, na cidade de Florianópolis. Especificamente, né, sobre a estruturação da minha fala agora, né, nesse momento, eu considerei os pontos, né, que a gente trouxe no artigo que deu origem, digamos assim, à estruturação da nossa fala de hoje, né? E, para começar, eu gostaria de trazer para vocês a ideia de que os documentos, né, tanto a proposta de base de BNC Formação quanto a BNC Formação, elas estão recheadas, né, de chavões e ideias de senso comum. No texto da proposta, essa proposta lá de 2018, nos primeiros parágrafos já do documento, se colocava que, se contextualizava, na verdade, que nós vivemos num mundo que passa por constantes e profundas transformações, muito devido aos avanços científicos e tecnológicos. Então, nesse sentido, né, é necessária a formação de um novo cidadão para esse mundo incerto e novo, né? E se coloca textualmente, até se vocês forem conferir na página 4, a ideia de que o desenvolvimento social e econômico ele passa a ser pautado por um novo capital, o conhecimento, e é ele que gera e agrega valor ao produto e ao serviço que é possibilitado, né? Então, logo que nós lemos esse texto da proposta, nós rapidamente identificamos, né, que existem ideias subjacentes ainda lá na proposta, né, a uma teoria, né, que se chama teoria do capital humano, que ela foi uma teoria construída, né, principalmente por dois professores da Universidade de Chicago, nos anos 50, né, o Schultz e o Becker, que apontava, né, que o trabalho humano, quando qualificado por meio da educação, poderia ampliar a produtividade econômica, assim como as taxas de lucro do capital. Mais recentemente, né, nos anos 70, 80, nós passamos por um processo de reestruturação produtiva, é aquilo que a gente chama de guinada neoliberal, digamos assim, né? E essa teoria do capital humano, ela foi repaginada e hoje ela está servindo como justificativa, inclusive, da defesa do papel do empresariado na direção e na execução de projetos educacionais que antes eram realizados pelo Estado. Né? Então, esse grupo, né, que na literatura a professora Adriana em algum momento citou, né, o professor Luiz Carlos de Freitas, por exemplo, identifica esse empresariado junto ao movimento, né, de reforma empresarial da educação, né, ele coloca a necessidade de formação de um novo tipo de trabalhador, que mesmo que em condições precarizadas de trabalho e de instabilidade de carreira, né, ele deve ser capaz de ser criativo, empático, resiliente, capaz de aprender ao longo da vida e, inclusive, se comprometer e se engajar com a sua autoformação diante desse contexto de completa incerteza, né? A gente acha interessante trazer isso hoje porque essa ideia, né, como eu falei, ela está materializada ali na página 4 do texto da proposta, ela não está mais presente no texto final da BNC Formação, mas as suas ideias estão, sim, subjacentes. Se nós formos ler, né, o texto do parecer, existe até uma sigla que está presente lá no documento, que se chama VUCA, que se a gente for traduzir, né, é uma sigla em inglês, que se a gente traduzir por português cada letra, né, ela compila, né, ela significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Essa sigla VUCA, ela serve, né, como referência para sintetizar os desafios do século XXI, né, os quais, alinhados, né, com os avanços das tecnologias digitais de informação e comunicação, elas impõem, né, pelo menos no texto que está colocado no parecer, sobretudo, né, aos estudantes, a necessidade de competências, não só para acessar os conhecimentos que estão disponíveis, mas também para selecionar, correlacionar essas informações e criar conhecimento, né? E, no caso, no texto do documento também se fala, né, que não bastam para atender esses supostos, né, desafios do século XXI, competências apenas cognitivas, também são importantes aquilo que eles denominam de competências socioemocionais, que no texto do parecer, inclusive, chega-se a dizer que antes se acreditava que essas competências socioemocionais elas eram inatas e fixas e desenvolvidas na primeira infância. Então, daí no texto, eles até colocam a ideia de que, com os avanços da psicologia e da neurociência, né, se percebeu que essas competências socioemocionais podem ser desenvolvidas ao longo da vida, né. Então, assim, até esse momento, né, eu tentei caracterizar um pouquinho
do que está no parecer, né? Mas qual que é a ideia subjacente de todos esses aspectos que eu trouxe até aqui? A ideia de que os professores, eles têm que ter competências para poder desenvolver competências nos seus estudantes, para que esses estudantes eles tenham um desenvolvimento máximo possível de suas habilidades, né? Chega-se até a falar na página 16 do parecer da resolução, né, da BNC Formação, que a ideia é, inclusive, que os próprios professores passem por situações de ensino e aprendizagem semelhante dos alunos, no sentido de que se o professor ele vai preparar, digamos assim, os jovens que, né, no futuro serão os adultos, né, a ter essas competências, eles precisam também passar por processos similares de aprendizagem significativa dos seus estudantes. Inclusive, se usa o termo epistemologia da prática no texto do parecer, nesse sentido de aprendizagem significativa, né, desde o início, quanto mais cedo, digamos assim, o texto do parecer está colocado, né, melhor para que os professores eles desenvolvam esses processos, né. Na nossa avaliação, todas essas ideias que eu tentei trazer aqui, elas contribuem, na verdade, para o extermínio da possibilidade do desenvolvimento de um trabalho docente que seja, de fato, intelectual e não braçal, no sentido de ser um trabalho que, de fato, seja estranhado a partir das vivências do cotidiano, problematizado e teorizado, né? A gente manteve a ideia de ter como esse ponto de discussão para a tarde de hoje, né, a ideia de que os documentos estão recheados de chavões e ideias de senso comum, porque houve, digamos assim, um polimento do texto, tanto da resolução quanto do parecer, em relação ao texto da proposta. Polimento no sentido de que os chavões e as ideias de senso comum que eram até bastante risíveis, né, e que estavam no texto da proposta, eles não aparecem mais no texto da BNC Formação, mas elas estão ali subjacentes. E também nós gostaríamos, né, de convidar vocês, mesmo diante dessas diferenças entre os textos dos documentos, a não só analisar o texto da BNC Formação, mas também outros textos de políticas educacionais que atualmente estão em vigência, principalmente no uso desses conceitos e expressões que ajudam, inclusive, a gente poder entender, digamos assim, ajuda a gente a ter um vislumbre mais amplo sobre a congruência geral da política educacional que está em curso hoje no nosso país. Palavras como desafios do século XXI, aprendizagem ao longo da vida, competências, né, no caso cognitivas, socioemocionais, ou até mesmo essa ideia de epistemologia da prática, estão muito presentes nos documentos. E eu acho que nós achamos, né, que é interessante que a gente faça essa sugestão, né, de vocês também acompanharem, né, essas palavras nos textos das políticas, né. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né, nessa tarde, é a ideia de que as avaliações, né, elas são vistas no texto da BNC Formação como o principal mecanismo de regulação dos processos de ensino-aprendizagem, não só na educação básica, mas agora também no ensino superior, né, pensando a formação de professores. Por quê? Porque se coloca no texto do parecer, na verdade, assim, a gente não está fazendo uma defesa, né, eu estou apresentando o texto do parecer e, em seguida, né, vou tentar construir a crítica com vocês. Mas a ideia presente no parecer é que essas avaliações, elas geram dados e informações decisivas para monitorar a eficácia das políticas públicas, essas políticas que têm, no caso, todos esses termos que eu apontei agora anteriormente. E, claro, né, até essa palavra eficácia também é outra palavra bastante presente nos textos das políticas, e ela resgata, né, de início, a gente pode dizer, ideias ligadas a teorias tradicionais e tecnicistas de currículo, que estavam presentes e circulavam muito no início do século XX, né? Nessa época, né, no início do século XX, havia uma defesa, mas, claro, né, especificamente na educação básica, da organização da escola via o que se chamava, né, de currículos científicos, que eram baseados, né, em princípios de administração escolar disponíveis, né, que seriam eficazes e eficientes, para que os estudantes eles seguissem, né, um plano formal de atividades e experiências de ensino, e à medida, né, do avanço, né, dessas atividades e experiências de ensino, ela seria regulada por meio de avaliações, né. Nesse caso, o que a gente está querendo aqui denunciar, né,
é a ideia de que as evidentes semelhanças, né, entre esses termos, essas ideias lá do início do século XX, elas não são mera coincidência, né? Especificamente no item 1.2 da BNC Formação, né, do parecer, sobretudo, se coloca, como a professora Adriana e a Beatriz trouxeram anteriormente, né, a ideia de que os estudantes da educação básica, eles têm baixos resultados em exames, sobretudo, né, em avaliações de larga escala. E se coloca, né, que há necessidade de melhoria desses indicadores, assim como a melhoria de indicadores, ela poderia diminuir, digamos assim, as desigualdades de resultados entre diferentes grupos sociais. E para poder resolver esses problemas, digamos assim, de baixo desempenho, o texto do parecer coloca a necessidade de uma maior regulação da formação dos professores, mas não só da regulação da formação, também do exercício do magistério, né? E para isso, se coloca, né, no texto do parecer, sobretudo, uma série de evidências. Isso também é interessante da gente também acompanhar nos textos das políticas, né, essa expressão, né, política pública baseada em evidências. Eles colocam evidências de que a formação de professores vai mal, evidências, como a professora Adriana anteriormente colocou, baseado em parcas pesquisas, principalmente de instituições multilaterais e privadas, que são muitas vezes as instituições responsáveis pela proposta de uma política pública, sua implementação e avaliação. Então, no mínimo, né, a gente pode dizer que essas pesquisas que, né, geram essas evidências colocadas no texto da política são, no mínimo, né, a gente poderia desconfiar no mínimo delas, né, e coloca-se ali, né, dentro dessas evidências do parecer, né, de que existem no Brasil, por exemplo, muitos professores em situação de improviso, no sentido de que eles ministram aulas de disciplinas que eles não têm uma formação correspondente, né? Que a maior parte da formação de professores acontece via EAD no Brasil, que há muitas desistências nos cursos de licenciatura, e também que não há valorização social e baixa atratividade da profissão. E essas evidências que a Bia também anteriormente apontou, né, são alguns elementos que a gente, enquanto comunidade de pesquisa e professores, né, a gente defende, né, mas eles são usados no texto da política como sendo justificativas para a defesa de um referencial docente. Só que também é interessante colocar nesse referencial docente, seria a BNC Formação, né, se coloca também que é importante que esses referenciais existam para que a formação de professores não seja baseada em achismos. Se usa o termo, inclusive no parecer, a palavra achismos, né? E meio no sentido, né, pelo menos a gente entende dessa maneira, né, de que a formação de professores até hoje no Brasil, ela tem todos esses problemas, essas evidências, problemas que eu anteriormente caracterizei, né, no sentido de que ela não tem um escopo teórico próprio, digamos assim, uma comunidade educacional, uma comunidade de profissionais relacionadas, né. A formação de professores que a gente fazia até agora dá-se a entender, né, que ela era baseada em achismos. Então, há um apagamento, digamos assim, dessa história de formação de professores que tem sido construída até hoje, inclusive como por associações, né, científicas como a Anfop, né. E além de apagar essa história, né, digamos assim, pelo menos do escopo, que a gente pode dizer do escopo nacional, também se coloca que, daí no caso lá na página 9 do parecer, a ideia de que, além de ter a formação de professores ser baseada em achismos, é importante que a gente conheça os referenciais de outros países, essas bases, digamos assim, docentes de outros países. E se citam 10 países, né, e se coloca que esses países que estão no topo da educação mundial, eles vão bem porque eles desenvolvem mecanismos de avaliação, de creditação dos seus licenciados e recém-graduados, assim como tem mecanismos de certificação e registro, tanto do ingresso, mas também para permanência e progressão no magistério. Então, no caso, eles fazem toda essa construção, digamos assim, no texto do parecer, para dizer que nós precisamos, né, digamos assim, a formação de professores no Brasil precisa de avaliações, né, e avaliações tanto internas das instituições quanto externas. E externas, no final, tanto do parecer quanto da resolução, eles colocam o papel do INEP,
tanto na construção do instrumento avaliativo in loco nas instituições, mas também para repensar o ENAD, no sentido de se construir um ENAD específico para as licenciaturas. Isso está colocado lá na página, por exemplo, 29 do parecer, o que sinaliza, inclusive, um espaço de resistência e luta no horizonte, né, para a gente, porque isso é algo que vai vir ainda para, digamos assim, fechar esse escopo da política ligada à BNC da formação, né? E para finalizar, o último ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a ideia, né, da primeira vez nessa história da formação de professores, que o texto nega, né, mas é a primeira vez na história da formação de professores no Brasil que a formação de professores passa a ser centrada em competências e habilidades. Na seção 3, né, do texto da BNC Formação, são trazidas informações específicas sobre a Base Nacional Comum Curricular, sobre a BNCC da Educação Básica. E é importante fazer esse registro, porque no texto já se coloca de início, né, um pouco semelhante ao que a Bia trouxe, né, que a BNC Formação ela tem que atender aquilo que a BNCC coloca, as suas 10 competências gerais e as aprendizagens essenciais lá colocadas, né? Um ponto que é interessante da gente colocar aqui para o debate é a ideia de que, justamente, no texto se coloca que uma prescrição curricular garante a aprendizagem e o desenvolvimento de competências, por exemplo, por parte dos estudantes, o que a gente, né, entende que é bastante limitado, né? Além de reduzir a formação de professores àquilo que a BNCC coloca. Mas é interessante ressaltar, e é por isso que a gente trouxe essa questão da seção 1.3, porque a BNCC é trazida no texto da BNC Formação como sendo um elemento de mudança de paradigma na educação brasileira, no sentido de que a educação brasileira até o momento, e isso está escrito textualmente, né, no parecer, se vocês forem procurar lá na página 12, se coloca que a educação básica até hoje estava centrada na transmissão de conteúdos, e se usa esse termo lá. E agora, com a BNCC, ela passa a ser centrada no desenvolvimento, de potencializar o desenvolvimento humano pleno dos estudantes, né, de acordo com essas demandas do século XXI, que anteriormente, né, eu construí a crítica aqui com vocês, né. Então, a BNCC, né, é trazida como um divisor de águas, né, como um elemento, digamos assim, reparador de todos os problemas da educação brasileira até o momento, né. E ela, por si só, nesse texto, nesse trecho, né, nessa seção da BNC Formação, se coloca que a BNCC vai superar a velha dicotomia entre conhecimento, prática, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento socioemocional, né? A gente coloca aqui, né, supostamente, já construindo a crítica, no sentido de que nós somos, né, três professoras licenciadas em ciências biológicas. Se nós formos analisar, e isso a gente pode depois trazer no debate, né, a BNCC de Ciências, por exemplo, em alguns dos seus aspectos, fragmenta ainda mais uma tradição curricular fragmentada que nós tínhamos, por exemplo, na educação básica, porque a espiral de aprendizagem ali colocada, ela não se fecha em vários momentos, especificamente em relação ao componente curricular de ciências, né? Mas, além disso, né, além dessa avaliação, digamos assim, específica de um componente curricular, a gente também quer colocar o seguinte: como a BNCC vai poder, digamos assim, resolver um problema de fragmentação se ela, na sua gênese, tem uma perspectiva tecnicista de separação de início, né? Então, a gente está tentando questionar isso, né? E, além disso, também um outro aspecto importante que a gente precisa colocar aqui para o debate é a própria ideia de homologia que se coloca entre a BNC Formação e a BNCC da Educação Básica. Homologia em que sentido, né? Lá na página 15 do parecer da BNC de Formação, se coloca, né, que já que a BNCC da Educação Básica, ela identifica competências para um desenvolvimento pleno da pessoa, eles usam isso, né, no caso é um artifício legislativo, né, deles, né, já que a BNCC visa esse desenvolvimento pleno da pessoa, a gente quer o mesmo para os professores. Então, a formação de professores tem que estar ligada com a BNCC, já que as duas pensam o desenvolvimento pleno da pessoa. Então, aqui, né, para a gente, isso é, como eu adiantei aqui, no caso, um artifício legislativo, né, usando da nossa legislação nacional, para, na verdade, reduzir a formação, as perspectivas de docência dos professores, né? Se a gente for analisar com cuidado, inclusive,
as competências gerais presentes na BNCC Formação, elas são iguais à da BNCC da Educação Básica, tanto em número, né, existem 10 competências na BNCC da Formação e 10 competências na BNCC, e se você for comparar uma por uma, até o texto delas são semelhantes, né, tal é a redução e digamos assim, essa homologia entre os textos dos documentos, né, e além disso, né, além dessas competências gerais, a BNCC Formação, ela também traz competências específicas, né, existem essas 10 competências gerais, semelhantes à BNCC, e competências específicas, que são divididas em três grupos, né, competências ligadas a conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, que para o texto do parecer, né, seriam dimensões, digamos assim, articuladas, não hierarquizáveis, né, essa organização dessas competências específicas docentes já estava presente no texto da proposta, lá de 2018, e no caso, né, pela questão do limite do tempo, né, a gente não vai, no caso, trazer o detalhamento das habilidades, ou mesmo da natureza de cada uma dessas competências, mas a gente vai tentar aqui trazer pelo menos alguns aspectos que nos saltam aos olhos, inclusive na própria leitura do documento, né? Quando a gente tece essas críticas, né, sobretudo a questão das competências, a gente também entende que mudanças na formação de professores no Brasil são importantes e são necessárias, porque existem, né, fragmentações formativas, mas o que a gente quer colocar aqui é que é inédito uma organização da formação de professores baseada em competências e habilidades que apaga esse histórico que eu tentei trazer anteriormente, né? Além disso, quando tem essa descrição das competências, se usam palavras como, que também, né, a gente quer convidar vocês para se atentar na leitura das políticas, não só dessa, mas também das outras, né, de que as competências, elas asseguram aprendizagem efetiva, padrões de qualidade, o que indica, né, a existência de resultados de aprendizagem previamente esperados para que os professores atinjam esses resultados de aprendizado muito ligados à BNCC, né, ao que está colocado lá na BNCC. Também chama atenção o uso, né, tão recorrente dessa ideia de esse adjetivo profissional, né, são competências de conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Nós entendemos pela uma análise, digamos assim, mais geral, que é o que a gente pode fazer aqui no tempo que nós temos, né, que, na verdade, essa ideia de profissionalização, ela contribui para uma regulação do trabalho do professor que gera, na verdade, uma desprofissionalização, uma vez que entende, reduz, né, coloca a ideia do professor enquanto um técnico que domina mesmo, né, competências que são as mesmas que as dos seus estudantes, eu não sei se eu consegui deixar isso bastante evidente, e aplica, né, diante de situações de aprendizado significativo, né, buscando, digamos assim, uma maior eficácia e eficiência nos processos que são colocados. Então, o que a gente tem, né, com a BNCC Formação? A gente tem uma agenda de formação baseada num script fechado de competências e habilidades, né, com uma lógica homogeneizante focada nos resultados, sem pensar, digamos assim, a formação numa perspectiva mais alargada, que era o que a gente vinha construindo, e é o que a gente defende até hoje, né, uma perspectiva de docência que considera a complexidade do ensino, a diversidade dos contextos de trabalho, a pluralidade social dos estudantes, né, que o professor lida e, sobretudo, uma política, né, que de fato valorize, né, os profissionais da educação. Então, a guisa de fechamento dessa explanação, dessa nossa explanação, né, a gente também não pode deixar de considerar, né, deplorar o processo vertical, pouco transparente, nada discutido, né, que envolveu a discussão da BNCC Formação. Existe um trecho, até se vocês forem ver na página 1 do parecer, se coloca que a BNCC, pela primeira vez na história, ela logrou, né, um consenso nacional sobre aprendizagens essenciais dos estudantes do Brasil, né? Claro que ele está falando especificamente sobre a BNCC, mas já que tem tanta homologia entre os dois documentos, por extensão a gente pode dizer que também isso acontece para a BNCC Formação, né?
Só que o que a gente pode dizer é que esse consenso, na verdade, ele é fajuto, ele não existiu, né? O texto, tanto da proposta quanto da BNC Formação, ele não circulou, não foi conhecido e nem foi discutido, né? Ele ficou restrito mesmo ao círculo de elaboração, que a professora Adriana trouxe lá no início da sua fala, né? Durante o processo de sua elaboração e depois eventual implementação, né? Nós somos colegas e realmente a gente pode até atestar, né, que a gente não teve conhecimento muitas vezes de que documento estava circulando e o que de fato ia acontecer. Outro ponto que eu também gostaria de marcar aqui para finalizar a nossa explanação é que a gente não precisa de referências internacionais para poder organizar a formação de professores a nível nacional, né? A gente pode e precisa organizar um outro e nosso processo de formação que atenda às nossas demandas, né, com as nossas especificidades ligadas à realidade brasileira, né? E também, eu acho que uma importante marcação que a gente pode fazer aqui é que o processo de implementação da política é tão político quanto o seu processo de elaboração. Então, a gente espera poder ter contribuído nessa tarde, né, com a reflexão de cada um e cada uma, né, sobre o conteúdo dessa BNC Formação, para que a gente possa agir no sentido de cerrar as fileiras contra essa proposta, que é uma proposta que avilta a inteligência docente mesmo, desvaloriza o professor e o subalterniza, né, via um sistema de controle regulado por mecanismos avaliativos, né. A gente sabe a importância do trabalho do professor, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente luta, né. E a gente tem para nós, né, que a atividade do professor, ela vai, né, para além da sua formação, ela depende de condições de trabalho, salário, carreira, condições de vida mesmo, né, que são aspectos que não são considerados de forma substantiva na BNC Formação. Chega-se até a ter uma outra frase que se fala sobre piso salarial, tem um momento que se fala sobre PIBID, né, tem até uma sessão ligada à valorização do professor, mas o sentido geral da política não está ligado a isso, está ligado a esse processo de desvalorização que a gente tentou caracterizar anteriormente, né? Então, para finalizar mesmo, né, a gente gostaria de resgatar, na verdade, a etimologia da ideia de currículo, né? Currículo vem do latim, uma palavra em latim que significa caminho. A gente não entende, né, que esse caminho deve ser pautado por competências, né, que devem ser dominadas por pessoas, para que essas pessoas sejam mais ou menos efetivas na sociedade que a gente vive, né. A gente entende currículo, né, como tendo a ver com a formação das pessoas, aquilo que tem a ver com o que a gente é e aquilo que a gente pode ser, né? Então, por isso, questões curriculares, né, para além de uma questão epistemológica, elas também estão no campo de disputa e uma disputa social, né? Então, a gente precisa pensar conjuntamente, né, e eu acho que essa tarde é um momento bastante importante, assim como as outras atividades que estão acontecendo na UNFOP, né, como no país todo, né? Nós precisamos pensar conjuntamente qual o projeto e qual o caminho educacional a gente defende e quer para a educação básica e para a formação de professores, que era algo que vinha sendo construído desde os anos 80, por exemplo, a gente pode citar o papel da própria ANFOP, né? Seria isso que eu gostaria de expor para vocês. Gostaria, na verdade, de encerrar colocando um agradecimento, né, sobretudo ao nosso grupo de pesquisa, ao Casulo e ao grupo Bússolas, né, ambos da UFSC, que é no âmbito desses grupos de pesquisa que a gente vai construindo, né, as discussões, os questionamentos, para poder trazer esses resultados de pesquisa aqui, né, que a gente trouxe nesta tarde. Então, seria isso, agradeço novamente pelo convite, nós estamos muito felizes por estarmos aqui, né, e gostaria de chamar a Ruth, né, para fazer o encaminhamento da questão do debate e das perguntas. Obrigada. Bom, tivemos aqui um probleminha técnico, mas já estamos de volta.
Gostaria de parabenizar imensamente as professoras que realizaram com muito rigor e sagacidade o estudo sobre esses importantes documentos que assolam a formação e valorização dos profissionais de educação. Professoras, parabéns. Agradecemos as inúmeras participações via chat, os vários questionamentos e comentários. Nós selecionamos muitos deles e vamos fazer aqui uma rodada de perguntas para compor a nossa roda de reflexões. Então, queremos agradecer aí aos anfopianos que estiveram conosco e anfopianas, os simpatizantes da Anfop, os professores das universidades, das escolas, de outras instituições, outras entidades, e agradecer também comentários, professoras, bastante construtivos que contribuíram, ótimo olhar analítico sobre os princípios que estruturam a formação docente. Muitos parabenizaram pelos aspectos apontados e pelas análises realizadas pelas professoras. Então, nós tivemos uma participação aí muito intensa, muito interessante, e então nós vamos selecionar aqui, vamos abrir, né, para essa primeira rodada de questões. O José Pedro Simas Filho, ele nos pergunta: a BNC Formação é um efeito ou consequência dos mecanismos de accountability sobre a educação pública e o trabalho dos professores? A professora Vera Basso, nossa querida anfopiana, também questiona: que estratégia poderíamos desenvolver para exigir a implantação da Resolução 2 de 2015 em nossos projetos de cursos de licenciaturas? A professora Bel Gomes também contribui aqui conosco. Queria destacar também o carinho, né, pela professora Bel Gomes, que deu um forte apoio também aqui nos bastidores, na organização aqui do evento. Considerando, então, uma inconstitucionalidade da BNC Formação, quais medidas que podem ser tomadas em razão de tal inconstitucionalidade? Então, para fechar, né, essa rodada, nós temos também aqui o último questionamento da colega Vanice Esbardelotto, que pergunta: como vocês analisam a situação do curso de pedagogia no contexto da Diretriz 2019? Então, professoras, com vocês, passo a palavra novamente. Obrigada. Beatriz, Larissa, posso dizer umas palavras? Então, eu acho que obrigado pela presença, querido Pedro, Vera, Leda, os demais participantes. Com relação ao accountability que o Pedro colocou, eu acho que sim, é exatamente isso, Pedro, e eu diria mais, né, ele, assim como Larissa e Beatriz mencionaram, eu acho que a BNC Formação vem, assim, junto de um grande pacote, não é, que não começou ontem, mas, enfim, está se avolumando, talvez, né, de princípios privatistas, neoliberais, né, que quer desenvolver, quer dizer, que quer ter a meritocracia, quer instalar a meritocracia em diferentes níveis, não é, sociais, quer dizer, seja na questão do emprego, seja na questão da escola, seja a questão da formação dos professores e dessa pretensa capacitação. Então, eu acho que sim, está tudo neste pacote, né, nesse pacote. Eu acho que mencionasse uma outra pergunta depois, que quer dizer, isso está junto com, como Larissa colocou, né, nessa engrenagem, né, nessa engrenagem de avaliação, né, uma outra colega falou aqui no chat de qualifica, aí você desqualifica, aí você requalifica, quer dizer, é como se, de fato, voltamos na questão do treinamento, voltamos quase na questão da própria reciclagem, né? Eu acho que a gente pode se lembrar, né, dos tempos que se falava em reciclagem de professores. Infelizmente, é para isso que nós estamos caminhando, né? Com relação à pergunta
da Vera, e acho que a Leda colocou uma pergunta também nessa linha, né? Eu tomei a liberdade de espiando ali o chat, e aí reunindo algumas coisas, né? Com relação às estratégias de resistência, né? A colega Simone, eu acho que falou também da questão da inconstitucionalidade, como é que fica isso. Olha, eu acho que cada vez mais nós temos que nos voltar à Constituição e nos agarrar nelas, né? Se isso vai dar resultado, isso aí é uma outra questão, eu acho que cabe a nós também lutarmos por isso, né? E aí, nesse sentido, eu vejo que há vários níveis ou várias etapas, não é? Ou várias frentes, melhor dizendo, para agir, né? Eu acho que, com relação, por exemplo, à questão da inconstitucionalidade, eu acho que já passou da hora das instituições nacionais, né? Não só da área educacional, mas de outras também. Eu penso, por exemplo, quer dizer, que não é da área educacional especificamente, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ou de áreas específicas, por exemplo, no ensino de ciências nós temos a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, e outras áreas também têm as suas, enfim, ANPEDs, a ANPED, outras instituições, os sindicatos dos profissionais de educação, não é? As frentes, entrarem com ação de inconstitucionalidade, porque quanto tempo mais nós vamos aceitar esse aviltamento da Constituição, né? Não só naquele artigo que eu falei sobre as finalidades da educação, mas especificamente com relação às DCNs, e aí eu entro na pergunta, se não me engano, da Vera e da Leda, na questão da resistência nas instituições, porque outra coisa que diz a Constituição, e que parece que nós temos esquecido, ou vamos paulatinamente esquecendo, é o artigo 205 e 206, que falam claramente da autonomia didático-pedagógica das instituições universitárias, né? Eu acho que cada vez mais nós temos que nos voltar para elas, né? Felizmente, eu diria, né? Felizmente, em termos de trazer esse artigo à tona, nós temos, no início desse mês, uma mobilização, uma provocação ao Supremo Tribunal Federal sobre a questão da inconstitucionalidade da nomeação de reitores fora da lista tríplice e fora da ordem determinada pelas listas tríplices enviadas pela universidade, e nós já temos manifestações, eu falo especificamente do voto do ministro Fachin, que retoma com todas as letras a questão de que a universidade tem autonomia didático-pedagógica, né? E, portanto, as suas decisões têm que ser respeitadas, né? Então, eu acho que essa é uma outra frente muito importante para que nós, né, seja nas nossas instituições, nas nossas universidades, a nível de administração central, não é? Onde os fóruns de licenciatura atuam, onde os fóruns de licenciatura se constituem, enfim, e se não se constituem, têm que ser constituídos ou reconstituídos, não é? Clamem por essa autonomia, né? Defendam essa autonomia, sejam os primeiros a defender essa autonomia didático-pedagógica das universidades, nos colegiados de curso e nas direções de faculdade de educação e dos demais institutos que têm curso de licenciatura. Eu acho que está na hora de nos lembrarmos da Constituição, de a lermos novamente, né, especificamente esses artigos que dizem respeito à finalidade da educação, à autonomia universitária, e clamemos por isso, porque senão não sei o que será de nós, né? Aí eu lembro daquele poema, não é, erroneamente atribuído a Mayakovsky, mas que na verdade é de um poema brasileiro, né? Eles vão entrando, num primeiro momento colhem uma flor, depois colhem a segunda, e depois, quando vêm, já estão no nosso quarto e nós não podemos fazer nada porque justamente não nos mexemos desde do primeiro sinal, não é, de molestamento, né? E nós estamos sendo, de fato, molestados há muito tempo, né? E estamos deixando isso correr. Então, eu acho que essa é uma das possibilidades, não é? Não garantidas, evidentemente, mas se nós não
cerrarmos fileiras, como as colegas disseram, não é? Nas nossas associações, nos nossos coletivos de formação de professores, nos colegiados, nos cursos, nas disciplinas, não é? Ninguém fará isso por nós, né? Então, nós precisamos nos mobilizar. Com relação ao curso de pedagogia, e aí eu encerro e passo para as colegas complementarem, com certeza, não é? Essa minha fala bastante lacunar, né, do curso de pedagogia. Nós, como as colegas disseram, nós trabalhamos mais com o curso de licenciatura de ciências biológicas, não é? Nós não, enfim, sabemos que no curso de pedagogia existem debates mais específicos e talvez até, eu diria, mais avançados, né, do que outras licenciaturas. Acho que o problema vai ser semelhante em todas as licenciaturas, com essas novas DCNs e com essa nova BNC formação, né? Talvez alguns problemas mais graves na pedagogia, mas lembrei que a própria Anfop tem, e aí eu já vou tentar postar aqui no site, eu passo para o Juliano para postar aqui. Eu lembrei dessa live que aconteceu não há muito tempo atrás com a professora Andréia Militão, né, de nome Impacto das Novas DCNs da Formação de Professores nos Cursos de Pedagogia. Então, eu convido os colegas, né, a, de fato, enfim, conversarem com a professora Andréia nessa live, não é, com certeza, muito mais especialista que nós sobre isso. Beatriz, Larissa, palavra é de vocês. Obrigada. Acho que eu vou aproveitar, inclusive é nessa live que a professora chega a citar, né, de um pedido de vistas no CNE que existe, né, em relação à questão da BNC formação. Em relação à questão das demandas legislativas, que em algum momento da fala nós pontuamos, né, a BNC Formação diz, né, que faz referência a alguns documentos, como as diretrizes de 2015, as de 2006 da pedagogia, né, e também, no caso, os documentos de 2017, 2018, que estão ligados à BNCC, né, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Então, acho que fica a recomendação da live da professora, que ali, inclusive, ela manifesta essa questão desse pedido de vistas que está colocado, né, mas, de fato, eu entrei no site, tentei pegar essa informação para trazer aqui no dia de hoje, né, porque eu imaginei que ia ter, mas no site do CNE, pelo menos institucional, não consegui acompanhar, digamos assim, a situação do processo, né, não consegui acompanhar. Em relação à posição, né, das resistências, eu tenho uma posição um pouquinho diferente da professora Adriana, né, eu entendo que a gente vive num período de golpes em que a Constituição é rasgada dia sim, dia não. Então, acho que a possibilidade que a gente tem, na verdade, é de não implementação das diretrizes de 2019. Na verdade, na resolução, né, se coloca, né, que as diretrizes de 2015 foram revogadas, né. Em 2019, o que aconteceu, né, ela ficou uma incerteza durante muito tempo, né, se as de 2015 valiam ou não, se iam ser prorrogadas ou não. No final do ano de 2019, de 2018, veio a proposta, e em 2019 ela foi aprovada, né? Inclusive revogando as de 2015. Então, eu acho que a luta do momento, que é o que a gente poderia fazer, é justamente a não implementação dessas diretrizes da BNC Formação, né, de 2019. Também tem uma outra live da Anfop ligada que discute isso, é uma live intitulada Resistir, Refazer ou Remendar, né, a resolução 2 de 2019, também recomendo, em que se coloca lá também isso que eu estou colocando aqui, a de não implementação, né, das diretrizes de 2019. Isso eu acho que responde um pouquinho a questão da inconstitucionalidade, da resistência acerca das diretrizes de 2015 também, né? E eu só queria terminar, né, respondendo até a pergunta do Pedro, né, na verdade agradeço a todos pelas perguntas, pela participação, né, que, no caso, nós vivemos esse processo, digamos assim, de redimensionamento das políticas educacionais há muito tempo. Claro que nos últimos 3 anos esse processo tem sido acelerado e tem tomado muita força, né? Mas esse processo de responsabilização do professor, de organização de alinhamento, digamos assim, dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação vem acontecendo há muito tempo, né? A gente, por exemplo, pode citar, né, a questão da organização da matriz de referência do SAEB, né, nos anos 90, a reestruturação do Enem em 2009, por exemplo, né, que passou a ser, no caso, um exame não mais de avaliação do ensino médio, ele passou a ser de ingresso no ensino superior também. Então, esses processos de responsabilização vêm acontecendo há muito tempo.
a BNC Formação, como a professora Adriana comentou, ela é um desses mecanismos, de uma engrenagem, de várias engrenagens que estão sendo colocadas para justamente rebaixar, né, a educação pública, né, que vem sendo desenvolvida nas escolas brasileiras, né. Então, eu entendo, assim, eu concordo com você, né, a questão do efeito sintoma, para mim, é um pouco dos dois, porque esse processo vem acontecendo, né, inclusive se criam, né, justificativas legislativas que autorreferenciam esses documentos, né, e isso eu acho que a BNC Formação é algo que evidencia isso, né. Existe uma base para a formação de professores porque existe uma base da educação básica, que no caso, altera, digamos assim, uma série de dispositivos constitucionais que, né, num período de golpes, como eu falei, são rasgados, remendados e construídos, né, dia sim, dia não, né, para justificar essa política que está sendo colocada, né, que tem a ver com a hegemonia colocada, né, dos grupos ligados à educação. Mas seria isso que eu teria para comentar. Eu passo a palavra para a Bia. Eu, na verdade, já fui bastante contemplada, né? As respostas, eu acho que os colegas deram conta de todas. Eu acho que eu só teria uma coisa para acrescentar, que eu acho que é da pergunta da professora Vera sobre exigir a implementação da 2 de 2015. Eu acho que são dois movimentos, né, de luta. A primeira delas é a não implementação das DCN de 2019, e a segunda é perceber que a gente tem um projeto de formação de professores, materializado parcialmente ou quase totalmente num texto da política, que é essa de 2015. Então, a gente tem um horizonte de qualificação dessa formação docente. Mesmo que ele tenha sido revogado, né, mesmo que ele também possa ser melhorado, porque ele também, né, está num campo de disputa, então ele não é neutro, digamos assim, a gente tem um horizonte para o qual caminhar, né? Então, é bem interessante ler essa legislação de 2015, mesmo que ela não valha mais, né? Ou até perceber os cursos que implementaram essa legislação. A gente tem até alguns trabalhos de pesquisa que trazem esses resultados, assim, né? Do quanto que os cursos estão avançando com a implementação dessa nova política. E eu acho que esse sim é um espaço de resistência bastante interessante, né? Em termos de formação para os professores que estão reformando esses currículos, mas até mesmo posteriormente para os alunos que vão estar né, vão estar vivendo esse currículo. Acho que esse é um movimento bastante interessante. Acho que a gente pode passar para mais um bloco. Ruth. Bom, seguimos então. Obrigada, professoras, por nos lançar luzes, né, aí para todas essas questões aqui que foram apresentadas. Nós seguimos então a nossa roda de conversa. O Henry Luiz, ele pergunta: o que se entende por epistemologia da prática? Significa reduzir a formação ao fazer e ao operar os conteúdos pré-estabelecidos? A professora Leda Scheib, como a professora Adriana, né, já adiantou também, mas eu vou citar aqui novamente, como estabelecer estratégias de resistência à BNC formação, principalmente em nível institucional, que sugerem. O João Pedro Simas Filho pergunta: se a maior parte dos professores hoje é formada em IES privadas, há diferenças no impacto da BNC formação no setor privado e público? É possível aproximar as IES privadas nessa resistência? E, então, a última pergunta dessa rodada, Juliano Agapito, professor Juliano Agapito, pergunta: como analisar os artifícios de cooptação de termos presentes na BNC? Bom, pessoal, vou começar com a pergunta sobre a epistemologia da prática do Henry. Então, sobre essa redução da atividade pedagógica, da atividade docente ao campo da prática, não é bem isso é uma confusão, assim, né? Porque eu vou falar um pouquinho da história aqui. A gente tinha os cursos de formação inicial de professores numa ideia de racionalidade técnica, quando eles foram os cursos 3+1. Então, a gente tinha um curso de bacharelado, posteriormente o estudante cursava
um ano de disciplinas pedagógicas e saía formado professor. Eram os cursos que a gente falava que formavam os técnicos, né? A gente aprende o conteúdo que vai ensinar, algumas técnicas de ensino, e depois vai para lá aplicar conteúdos ou saberes que são desenvolvidos em outro lugar, que não na educação básica. As teorizações da epistemologia da prática, elas vêm questionar um pouco esse lugar. Elas vêm falar dos saberes produzidos no campo do trabalho, né? Dos saberes que o professor produz na escola. Então, não é só a universidade que produz saberes e conhecimentos importantes para a formação de professores. A gente tem saberes muito importantes que são da prática pedagógica do professor. A época, né, das discussões dessa teorização se preocupou com isso, mas isso não vai reduzir a docência apenas a um campo da prática, e aí todo o debate, e isso está principalmente nas DCNs de 2015, é encontrar esse equilíbrio, né, entre os saberes que são desenvolvidos na universidade e os saberes que são desenvolvidos em contato com o campo do trabalho. Então, assim, é encontrar esse ponto de encontro, né, o Antônio Nova fala até do terceiro espaço, né? Desse espaço onde a gente encontra diferentes saberes que formam o futuro professor. O que acontece na BNCC da formação? Que eu acho que foi a Larissa até que trouxe um pouco. Eles acabam usando esse termo epistemologia da prática equivocadamente, né? Ou de forma reduzida, falando sobre isso, reduzindo essa epistemologia da prática a esses conhecimentos como se isso fosse a única forma de formar os docentes. Então, tem uma confusão, assim. Não que a epistemologia da prática seja essa redução, mas no documento ela está sendo usada assim. E dependendo de quem lê, também pode usar assim. No campo da formação de professores, a gente tem tido esse cuidado, assim, de perceber a importância dos saberes da prática, dos saberes da docência, né, dos saberes produzidos no campo do trabalho e na escola, mas de perceber a importância da teorização desses saberes, né, de uma reflexão coletiva, de uma reflexão crítica, de um equilíbrio mesmo, né, a coisa da unidade, teoria e prática. Então, não sei se eu respondi, mas eu acredito que seja mais ou menos por aí. Sobre a pergunta da professora Leda das resistências, eu acho que é isso, não sei se os colegas têm algo para acrescentar, mas é essa resistência a nível institucional mesmo, da não implementação das DCN de 2019 e de perceber que a gente tem um horizonte a seguir, né? A gente tem a gente tem para onde avançar, a gente tem o que melhorar, também não é ficar parado onde a gente estava, né? Não é resistir e estacionar, é resistir, mas também avançar. Sobre essa diferença do público e do privado, não sei se sei falar direito sobre isso, os colegas acho que podem me ajudar, mas eu acho que é a resistência interna mesmo, é aproximar as instituições privadas das discussões que a gente tem, né, tá tendo na pública, para a gente tentar resistir de dentro das universidades mesmo. Essa resistência, infelizmente, eu não sei se ela se faz de fora, eu acredito que ela se faça de dentro, que ela seja local, que ela seja institucional. Por isso que é tão importante a gente estar aqui junto hoje, é importante que todo mundo se associe, aproveitar para fazer divulgação, é importante que a gente se junte realmente nesse momento e forme as barricadas, né? Não sei se foi esse o termo que a Lari usou, mas eu gostei bastante. É isso, vou passar para as colegas que elas terminam de responder. Muito obrigada. Na verdade, eu vou complementar algumas coisas que a Bia colocou, né, em relação à questão da epistemologia da prática, assim como a outra pergunta em relação à questão dos termos, né, justamente a gente vê, inclusive, algumas pesquisas, né, na verdade, no texto do parecer só tem 13 pesquisas referenciadas, colocadas como referência mesmo, né, mas ao uso de pesquisas, digamos assim, da nossa área, né, de companheiros nossos, de forma deturpada, reduzida no texto do documento. Então, isso mesmo acontece na própria ideia de epistemologia da prática, né, que ela é usada numa ideia que eu tentei trazer para vocês, né, da ideia da homologia dos processos, de que aquilo que o professor, né, vai ter que ensinar na educação básica depois, né, ele tem que passar também no ensino superior quando ele está formado. Então, quanto mais cedo ele estiver na escola, melhor. É isso que o texto da política coloca, é diferente daquilo que o campo, né, de pesquisa defende, né? Então, na verdade, eu acho que eu até tentei demarcar um pouquinho na minha fala a questão das palavras, dos conceitos, né, a questão da ideia de aprendizagem ao longo da vida, a ideia de competências, entre outras, né, que aparecem em vários textos de políticas públicas, porque eu acho que justamente a gente tem que
conhecer, se apropriar e desvelar essas palavras, porque muitas vezes a gente passa por elas e não percebe que ela tem esses pressupostos, digamos assim, mais de fundo, que são muito problemáticos, né? E sobre a questão das instituições públicas e privadas, eu vou aproveitar um pouquinho até para falar sobre isso, né? Dentro do contexto de justificação da BNC da formação, parece que essa base ela é feita pensando nas instituições privadas, no sentido de que elas dão, digamos assim, esses dados empíricos para justificar o quanto a formação de professores vai mal. Eles, inclusive, colocam, né? Tem até um membro da comissão que fez o parecer, né? Que atua, de fato, como representante de instituições privadas. Então, me parece que esse contexto, digamos assim, de dificuldade de formação nas instituições privadas serve, inclusive, como ponto de justificativa para essa reformulação geral da formação de professores no Brasil, né? E sobre a questão das resistências, eu também concordo, eu acho que é não implementação das DCNs de 2019 e a ocupação agora dessa resistência e organização dentro das instituições via curso, né? Por exemplo, conversando com os colegas, né, a gente percebe que muitos deles estão, eu acho que alguns estão até participando da live hoje, até para se inteirar um pouco e trazer para os seus cursos, porque muitos cursos estão começando a discutir essa questão da reformulação hoje, né, nesse processo. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é justamente, eu acho que, principalmente via curso, né, não implementar essas diretrizes. A gente tem, no caso, para quem não implementou as de 2015, 3 anos, né, e quem não implementou, né, ainda de 2015, 2 anos para que isso aconteça. Então, acho que é um tempo que a gente tem para articulação da luta mesmo, né, dentro dos cursos. Seria mais ou menos isso que eu teria para contribuir para o debate. Bom, obrigada. Eu só queria cumprimentar, Ruth, desculpa, só para dar uma palavra com relação a isso, acho que tanto Larissa quanto Beatriz já tocaram assim, nos pontos que eu, ao menos, pensaria em, né, tinha pensado em responder, mas só dizer, então, que eu acho que tem esses vários níveis, né, várias frentes, como eu falei, né? Eu acho que tem a frente de cada um de nós, a professora Celi lembrava isso aí no chat, né, nos comentários, que acho que cabe a cada um de nós ser o agente dessa resistência, né, nas nossas diferentes esferas de ação, né? Eu acho que tem nos cursos, nos colegiados, quer dizer, dentro das disciplinas, dentro dos colegiados de cursos, nos núcleos docentes estruturantes, nas direções de faculdade, de institutos, nas pró-reitorias, né, nas reitorias, e também junto às instituições, que eu acho que tem que se mobilizar, não só para juntar essa luta, como também, né, eu acho, impor discutir muitas dessas coisas que claramente, né, Larissa tem toda a razão quando diz que a Constituição é rasgada dia sim, dia não, mas nós não podemos aceitar como isso normal, quer dizer, um país não pode viver dessa forma, nós temos que modificar isso, né? Precisamos dar um basta nisso. Desculpa, Imagina, Ruth, professora, contigo. obrigada. Nós temos aqui outros 3 questionamentos e eu iria consultá-los pelo adiantado da hora, se é possível. Talvez vocês unirem as últimas palavras de vocês, seria uma forma de nós valorizarmos as participações super valorosas aqui do chat. Então, eu vou fazer. A Camila Massenhan, ela pergunta como analisar os artifícios de cooptação de termos presentes na BNC. O João Pedro Simas pergunta, a BNC Formação emergiu no contexto do Estado avaliador que prima por políticas gerencialistas da educação e responsabilização do professor? A Isabel Maria Sabino de Farias pergunta, a ANFOP tem defendido uma resistência propositiva à BNC da formação. Que possibilidades vocês vislumbram para a efetivação de uma resistência propositiva no contexto da Resolução 2 de 2019? E aí, se vocês sintam-se à vontade, professores, também para proferir as últimas palavras, haja visto o adiantado da hora e a nossa necessidade de, infelizmente, finalizarmos esse momento tão rico, tão importante. Obrigada, a palavra é com vocês.
Eu ia dizer que a Larissa é a nossa especialista em sociologia e política, então talvez ela pudesse começar, Larissa, com a questão da Camila, né, sobre a cooptação e os termos, porque, na verdade, eu diria que é uma indecência o que se faz, né, nesses textos dos documentos. Eu entendo até que essa tem uma confluência até das perguntas desse último bloco com as do segundo, né, eu acho que justamente a gente tem que, de novo, né, conhecer, se apropriar e desvelar esses conceitos para poder organizar a luta, né, resistência propositiva, usando até a palavra da última questão, que eu acho que a gente colocou um pouquinho, né, digamos assim, nos âmbitos institucionais de resistência para isso, né, e eu acho que o professor Simas, né, eu acho que respondeu a própria pergunta, eu acho que é justamente, a gente vive nesse contexto de Estado avaliador, então, acho que ele fez uma leitura, assim, bastante precisa, bastante boa, desse contexto mais amplo ao qual a BNC Formação está vinculada, né, então, seria mais ou menos isso que eu teria para trazer. Agradeço muito a participação e a gente continua, né, em interação, me coloco à disposição, né, para a gente continuar a conversa e a luta, né, a gente tem que organizar essas barricadas aí, eu acho. Então, eu não acho que não preciso acrescentar mais nada do que Larissa falou, né, a pergunta da Isabel das resistências, eu acho que nós já abordamos, eu acho que, de fato, tem que resistir a essa, né, e mostrar que há outro horizonte para nós, não é? Eu acho que o próprio trabalho agora que a Anfop vai fazer, todo esse processo de construção, não é, de discussão sobre, né, que traz aqui que tem o tema, não é, do encontro regional, as políticas de formação e valorização dos profissionais da educação, resistências propositivas à BNC da formação inicial e continuada, eu acho que vai também apontar, né, mais caminhos e outros caminhos, eu acho que temos todos que, de fato, nos engajar nessa luta, e também, como as colegas, convido os presentes a se associarem, não é, eu acho que só podemos ser profissionais se estamos juntos, caminhando juntos, agindo, não é, de braços dados e ninguém largando a mão de ninguém. Então, se juntem à Anfop nessa discussão, né? E assim, como últimas palavras, eu queria agradecer muito, né, não só dizer do prazer de estar com Beatriz e com Larissa, né, nessa empreitada que nós temos feito, o pessoal pediu, já indicaram o trabalho, nós estamos pensando em fazer uma atualização, não é, desse trabalho, porque esse trabalho ele tratou mais da proposta, não é, e para essa conversa de hoje, nós atualizamos muita coisa, revimos muita coisa, e acho que daqui nasce um texto que eu espero que seja bacana, né, com relação a isso. Então, dizer o prazer de estar com vocês, agradecer mais uma vez aí a Ruth, a nossa produção, né, na verdade, que foi muito bacana, muito proativa, a Ruth que está aí conosco, mas também a Márcia e o Juliano, que estão no backstage, não é, conosco, as colegas do Paraná também, acho que fizeram assim, um trabalho formidável, e um agradecimento super especial ao Tiago, né, que de fato foi brilhante hoje, né, tornando esse evento mais inclusivo. Muito obrigado, Tiago, aí um beijo grande aí para você, né? E agradecer a presença de todo mundo que nos honrou, eu diria, com a sua presença nessa tarde cinza aqui em Floripa, né? Mas sei que Joinville estava até com sol, então espero que o sol esteja em outros lugares também. Muito obrigado, pessoal. E para finalizar, eu só vou agradecer também, eu acho que as respostas já foram dadas, né? Queria agradecer à Anfop-Sul pela organização, pelo convite, as colegas, Adriana, né, Larissa, pela tarde de hoje. Eu queria agradecer aos aprendizados também, aos comentários, né, a contribuição do pessoal no chat. Foi bastante enriquecedor, né, bastante bom para o debate, para a gente estar crescendo aí nas ideias de resistência, em coisas que a gente não pôde abordar na fala inicial, então foi bastante importante. E é isso, desejo uma boa luta e uma boa resistência a todos. Seguimos juntos, muito obrigada. Obrigada, professoras. Nós agradecemos imensamente a cada uma de vocês, agradeço em nome da Anfop, fico muito feliz, porque também são nossas colegas anfopianas, aqui de Santa Catarina, então foi, de fato, uma satisfação muito grande tê-las conosco,
como a Beatriz muito bem colocou, nessa tarde rica de imensos aprendizados. Muito obrigada. Bom, para fortalecer o nosso trabalho em prol da educação pública, da formação e valorização dos profissionais da educação, nós convidamos a todos e a todas que se inscrevam no canal da ANFOP, nacional e regional. Sigam nas nossas redes sociais, acessem o site da anfop.org.br, associem-se, dialoguem conosco. O nosso objetivo é nos aproximarmos cada vez mais dos profissionais da educação. Em nome da ANFOP, eu gostaria de agradecer ao público, mais uma vez aos nossos palestrantes que nos lançaram luzes acerca dessa discussão voltada aos rumos da formação e valorização dos profissionais da educação. Desejamos sucesso em todas as etapas dos trabalhos a serem desenvolvidos na região sul, rumo ao 20º Encontro Nacional da ANFOP, em fevereiro de 2021. Muito obrigada e seguimos em frente com nossa programação.